Já encontrei água parada em vários vasos, perto de lixo também. Sim, em todo lugar. Dengue, ela está atrelada à limpeza. Então o problema é nosso. Apesar de muito se falar das campanhas de conscientização, dos programas governamentais, o Brasil não está conseguindo vencer o mosquito Aedes aegypti. A consequência disso é o aumento nos casos de infecção por dengue, chikungunya, zika vírus e todas as complicações causadas por essas doenças. No programa Farmacêutico Mais Saúde de hoje, vamos entrevistar o Dr. Jackson Rapkiewicz para falar sobre prevenção e os perigos de se automedicar quando os sintomas dessas doenças aparecem. Você vai ver também como evitar focos do mosquito na sua casa e a inovadora pesquisa realizada por farmacêuticas do Paraná. Não saia daí, voltamos em instantes. Cuidado! O inimigo está esperando uma oportunidade para entrar na sua casa. Elimine os locais com água parada e não deixe a dengue, o zika vírus e a chikungunya chegarem perto de você e da sua família. Apresentando sintomas, não utilize medicamento por conta própria. Dúvidas? Consulte seu farmacêutico. Todos contra o Aedes. Uma campanha do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. O programa Farmacêutico Mais Saúde de hoje é especial sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele transmite. Para falar um pouco sobre os cuidados para evitar a transmissão da dengue, zika e chikungunya, está aqui no estúdio o Dr. Jackson Rapkiewicz. Ele é farmacêutico, mestre em farmacologia e gerente do Centro de Informação sobre Medicamentos do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Mas antes da entrevista, vamos ver uma matéria que a nossa equipe produziu sobre esse assunto? Ana, onde vocês estão? Olá, Daiane. Nós estamos aqui na SAL, Saneamento Urbano de Curitiba. Nós vamos acompanhar o trabalho de um agente de saúde no combate ao mosquito Aedes aegypti. Vem comigo. Embarquei no carro com a equipe e fomos até o local da visita. Depois de autorizada a nossa entrada, a agente vai logo procurando focos do mosquito. Dentro de uma casa a gente olha principalmente os ralos, banheiros que não são usados, as calhas se a gente tiver a possibilidade de estar olhando, caixa de água quando é baixa e passa orientação, sempre passando orientação para eles dos cuidados que eles devem estar tomando. Na residência que passamos, não encontramos nenhum foco, mas na saída, veja só o que encontramos no muro do vizinho. As garrafas quebradas, tão comuns nos muros das casas, são um dos principais criadouros do mosquito. O combate à dengue dá trabalho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Faça sua parte aí na sua casa. O melhor mesmo é combater os focos do mosquito e cada um tem que fazer a sua parte. Dr. Jackson, a quais sintomas nós devemos ficar atentos? Bom, Daiane, não é muito fácil diferenciar os sintomas de cada doença. Porque algumas pessoas apresentam sintomas, outras podem não apresentar sintoma nenhum. Então, por exemplo, na dengue nós temos sintoma bem típico que é a febre e a dor atrás dos olhos. Então a pessoa sente dor de cabeça, dor atrás dos olhos e febre são sintomas comuns na dengue. No caso da infecção por chikungunya, também aparece a febre e dores fortes nas articulações. Já no caso da infecção por zika, é mais difícil apresentar sintomas. A maioria das pessoas não apresenta sintomas, mas podem aparecer, por exemplo, manchas no corpo, coceira, vermelhidão nos olhos. Então fica difícil distinguir entre as 3 doenças. O que nós aconselhamos? Que se a pessoa sentir algum desses sintomas, que ela deve procurar um serviço de saúde, onde vai ser feito um diagnóstico para saber qual é o problema. Certo. E quais medicamentos devem ser evitados em caso de suspeita de uma dessas doenças? Bom, no caso da dengue, a pessoa pode desenvolver hemorragias. Então ela pode ter sangramentos no nariz, na gengiva, na boca. E os anti-inflamatórios, chamados anti-inflamatórios não esteroides, que são aqueles mais populares, que são usados no tratamento da dor, da inflamação, eles interferem na agregação plaquetária. Então as pessoas podem piorar o quadro de sangramento. Então, de maneira geral, nós não aconselhamos utilizar anti-inflamatórios se houver uma suspeita de dengue e como os sintomas são parecidos das demais doenças.
é aconselhado, no momento que tiver o diagnóstico, daí sim vai ser aconselhado o uso de paracetamol e de pirona, que são medicamentos que não interferem na agregação plaquetária. O correto é, se houver uma suspeita de dengue e das outras doenças, que as pessoas não utilizem medicamentos por conta própria. Ok. E como podemos evitar as picadas de mosquito? Nós podemos evitar as picadas de duas maneiras. A primeira é a mais óbvia, que é utilizando roupas apropriadas que cubram a pele, colocando telas nas janelas das casas para que o mosquito não entre e, logicamente, não deixar acumular água. A outra maneira seria utilizando repelentes. Repelentes são cosméticos que são aplicados na pele, em alguns casos aplicados nas roupas também. E esses repelentes, eles exigem alguns cuidados. Eles vão fazer com que os mosquitos não queiram chegar perto da nossa pele. Mas aí exigem alguns cuidados. Por exemplo, eu devo sempre verificar o rótulo do produto antes de utilizar. Certo. Então ali vão ter as explicações de como eu devo utilizar, quantas vezes eu vou passar o produto, quais são as precauções que eu devo ter. De maneira geral, a gente pode dar algumas dicas. Por exemplo, o repelente eu devo passar ele na pele, mas não devo cobrir com roupa. Então, somente na pele que vai ficar descoberta que eu vou aplicar o repelente. Certo. Também não devo ter contato do repelente com os olhos e com a boca. Então, não devo aplicar o repelente diretamente no rosto, porque ele pode entrar em contato com os olhos e com a boca. No caso de uma criança, o adulto é que deve aplicar o repelente na criança e não deixar que ela mesma se aplique, porque ela pode ficar depois com o repelente na mão e passar no rosto, né, na boca, nos olhos. Então, é o adulto que deve aplicar na criança. Olha, pessoal, quanta dica importante, tem que ficar esperto. E ainda falando em repelentes, Dr. Jackson, os repelentes caseiros funcionam? Bom, nós não recomendamos os de repelentes caseiros. São anunciados alguns feitos com óleos de plantas variadas, mas eles não têm comprovação de que funcionam realmente como repelentes, então nós não recomendamos. E tem vitaminas que podem ser usadas como repelentes? No Brasil, nós não temos nenhum medicamento registrado como repelente de insetos. Então, não existe, por exemplo, um comprimido que você vai tomar e ele vai funcionar como repelente. Se falou sobre a vitamina B, né, vitaminas do complexo B, que poderiam funcionar como repelentes, mas também não existe comprovação de que elas funcionam como repelentes de mosquitos. Ok. A gente já continua a nossa entrevista com o Dr. Jackson, porque agora nós vamos às dicas do quadro Bem-Estar. Confira! Uma manicure, ao realizar a retirada de cutículas de uma cliente que porventura tem alguma doença, como micose ou alguma hepatite, por exemplo, com um alicate de cutícula, ela corre o risco de muitas vezes ter algum sangramento no local da pele onde que é removida. Então, isso existe a contaminação do alicate de cutículas. Então, por isso que é importante fazer a esterilização em autoclave para evitar que esse alicate de cutícula se torne um veículo de transmissão de doenças, né? Não são todos os salões que oferecem essa esterilização. E para você se certificar que realmente o material está autoclavado, tem que ser entregue em embalagens que sejam fechadas, né, lacradas e com o indicador da esterilização. Isso é a garantia que realmente aquele material não vai transmitir doenças. As principais doenças que são transmitidas pelo alicate de cutícula, a hepatite B, a hepatite C e as micoses. E a dica que eu dou realmente é o autocuidado com a pele das mãos, observar a integridade da pele das mãos, a uniformidade das unhas e a integridade das cutículas, né? E essa é a dica que eu dou para manter as suas mãos sempre saudáveis. A asma afeta o pulmão e é uma doença crônica, mas há medicamentos que amenizam sinais e sintomas, além de prevenir seu agravamento. O tratamento é acessível aos usuários dos serviços públicos de saúde por meio do programa Saúde Não Tem Preço. Informe-se, o SUS é seu. Use, defenda. O programa de hoje foi sobre o combate ao Aedes aegypti. Aqui comigo no estúdio está o Dr. Jackson Rapkiewicz, que
que falou sobre sintomas e prevenção das doenças causadas por esse mosquito. Agora vamos mostrar que os farmacêuticos realizam outro papel muito importante nesse processo, o diagnóstico das doenças. Confira! O programa farmacêutico Mais Saúde veio conhecer o LACEN. O LACEN é um laboratório estadual, cada estado do Brasil tem o seu LACEN, e o LACEN é um laboratório que responde a questões epidemiológicas de saúde pública. Aqui foi desenvolvido um teste inovador para a detecção das doenças causadas pelo mosquito Aedes, como explica a farmacêutica doutora Irina Hidger. Então, para a gente aqui, esse teste ele traz 3 grandes inovações, vamos dizer assim. A primeira que é a possibilidade de testar individualmente cada paciente que tem dengue e dizer para cada paciente qual é o vírus dengue que está infectando. A segunda grande vantagem é conseguir diagnosticar o Zika. No Brasil, é a primeira grande epidemia que esse vírus faz. Então, a gente não tinha até então mecanismos robustos de diagnóstico para esse vírus. Então, com a inserção desse teste, a gente consegue dar um passo à frente, porque existe então uma maneira de fazer o diagnóstico laboratorial para essa infecção. E o terceiro grande ganho é contribuir para o diagnóstico da febre chikungunya. E até então a gente contava só com o método de sorologia, e com a sorologia a gente só consegue diagnosticar o paciente depois que ele já tem sintomas há pelo menos uma semana. Então o paciente que acabou de ficar doente e procura um serviço de saúde, possivelmente não vai conseguir ser diagnosticado laboratorialmente. Com esse teste, a gente cobre a primeira semana de sintomas. O que a gente fazia até então para identificar o vírus dengue era um processo muito demorado. Então demorava mais ou menos uns 45, 60 dias entre a gente começar o exame e ter o resultado final. Então demora muito tempo para conseguir disparar uma resposta de saúde pública. Dessa maneira, a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Diagnosticar o vírus, dizer se ele está presente ou ausente e dizer que vírus está presente. Num tempo corrido de exame de mais ou menos 12 horas. Parabéns à equipe do LACEN Paraná por essa descoberta importante para a saúde da população. Dr. Jackson, você comentou que em casos de suspeita de dengue, zika ou chikungunya, alguns medicamentos devem ser evitados. Quais são esses medicamentos? São medicamentos populares para tratamento de dores, de inflamação, que são os anti-inflamatórios não esteroides. Alguns exemplos dessas substâncias são diclofenaco, nimesulida, ácido acetilsalicílico. Essas substâncias têm potencial de agravar quadros de hemorragia. Ok, então fiquem atentos. Dr. Jackson, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, foi um prazer. E você, também quer participar do nosso programa? Faça perguntas, sugira temas, mande um e-mail para o endereço que aparece na tela. O programa Farmacêutico Mais Saúde de hoje fica por aqui. Esta é uma produção do Conselho Federal de Farmácia. Até a próxima!